Saudações a você, meu irmão e minha irmã, que acompanham o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje queremos partilhar juntos a reflexão sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Esse Evangelho de hoje, retirado do evangelista Marcos, é um evangelho que nós podemos dividir em dois momentos. Temos um primeiro momento do diálogo de Jesus com o rico e um segundo momento do diálogo de Jesus com os seus discípulos sobre o tema da riqueza. Vamos então olhar cada uma dessas partes e tentar destacar alguns elementos para a nossa reflexão de hoje. Na primeira parte, em que encontramos uma pessoa rica que se dirige até Jesus e se lança a seus pés no desejo de segui-lo, nessa cena temos então um diálogo muito interessante. Porque no primeiro momento Jesus lembra a essa pessoa, que alguns chamam de jovem rico, porque alguns evangelhos falam dele como jovem, mas Marcos necessariamente não diz que ele é um jovem. Jesus diz a ele que cumpra aquilo que está na lei, siga aquilo que está orientado nas Escrituras e tudo bem. É o suficiente para que ele ganhe a vida eterna, que é a pergunta que essa pessoa traz para Jesus. O que fazer para ganhar a vida? Só que essa resposta não satisfaz. Parece que essa pessoa sente que existe algo mais. E ele vai responder então a Jesus: isso eu já procuro fazer sempre. O que eu ainda poderia fazer então? E aí vem a resposta de Jesus, que é a resposta provocativa. Mas eu quero chamar a atenção para um gesto que o evangelista apresenta antes da resposta de Jesus. Diz o evangelista que Jesus olha para esta pessoa e não é de qualquer modo que ele olha, mas ele olha para ela com amor. E eu gosto muito dessa expressão no Evangelho, porque ao dizer isso, ao colocar esse detalhe, o evangelista deixa claro que Jesus está acolhendo essa pessoa. Jesus está aberto a ela. Ele a está amando naquele momento. E que o que ele vai dizer é justamente uma palavra de alguém que ama, e que porque ama, deseja o melhor para essa pessoa que é amada. E é interessante perceber que a resposta de Jesus é: venda tudo, dê aos pobres e me siga. Em outras palavras, abra mão de tudo que pode impedir você de se colocar no caminho, no segmento, no discipulado comigo. De modo particular, as riquezas. Porque a riqueza, quando se tem mais do que se precisa para viver, quando se tem o excesso de bens acima do necessário para uma vida digna, uma vida justa, você se torna escravo desses bens. E muitas vezes esses bens, esse excesso de bens, pode ser fruto de injustiça, de exploração, gerando desigualdade entre as pessoas. Por isso Jesus convida: venda tudo, dê tudo, deixe tudo que impede você de ser livre e venha, e me siga. E o evangelista então nos dá esse final dessa primeira parte triste, porque essa pessoa vai dizer, melhor, não vai dizer, vai apenas sair em silêncio porque tem muitos bens e não consegue ainda, pelo menos nesse momento, dar esse passo. Esse é o primeiro momento do evangelho de hoje. O segundo momento vai ser o diálogo com os discípulos, porque Jesus se volta para eles, de certo modo, triste, porque Jesus amou e ama aquela pessoa. Ele não disse isso com ódio, ele não disse isso acusando essa pessoa rica, mas ele disse acolhendo. Então ele se volta para os discípulos e vai se lamentar como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil.
E os discípulos vão ficar admirados. E aqui nesse segundo momento do Evangelho, vamos ter esse diálogo, aonde Jesus vai apresentar para os discípulos como a riqueza é um obstáculo, escraviza, impede a pessoa de ser livre para segui-lo. Inclusive, ele usa aquela imagem clássica, não é? Que nós chamamos de hiperbólica, ou seja, exagerada, que ele vai falar que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso é uma imagem exagerada. Aqui a gente até teria discussão sobre a origem dessa frase, mas não é o nosso objetivo aqui. A ideia aqui é a gente entender que é uma frase exagerada para trazer o peso desse tema para o evangelista e que Jesus agora apresenta. A riqueza, volto a dizer, esse excesso de bens acima do necessário para ter uma vida digna, esse excesso de bens que muitas vezes acaba sendo fruto de exploração, de desigualdade social, de injustiça, ele escraviza a pessoa e gera a morte do outro. Por isso, é difícil para um rico entrar no reino de Deus, porque ele precisa abrir mão da riqueza injusta. Ele precisa abrir mão desse excesso de bens que falta ao outro, desse excesso de bens que muitas vezes é o que o outro carece para poder ter uma vida digna. Por isso ele convida a vender tudo e distribuir e dar aos pobres. Não é simplesmente um dar de esmola, mas é a partilha para que todos possam ter uma vida digna. E esse é o convite para nós também, irmãos e irmãs. Se queremos entrar no reino de Deus, se queremos ter a vida, é preciso não nos deixar escravizar pelas coisas, pela riqueza, pelos bens. Podemos ter uma vida digna, sim. Todos têm direito a ter uma vida digna. Mas tenhamos cuidado para não nos tornarmos escravos da riqueza, que é esse excesso de bens, muito acima do que realmente precisamos para viver e que muitas vezes nos escraviza, nos fecha em nós mesmos e nos impede de partilhar com os irmãos e irmãs. Que esse Evangelho nos ilumine e nos ajude também a sermos discípulos e discípulas de Jesus, partilhando os bens e promovendo a vida para todos os nossos irmãos e irmãs.